Sejam muito bem-vindos à nossa aula bônus do nosso e-book Efeitos Perfeitos. Nessa aula bônus, eu vou te ensinar, te orientar, abrir os seus olhos e a sua cabecinha em pontos específicos, aonde você vai conseguir aí fazer vários resultados magníficos, maravilhosos para suas clientes. Então, vocês têm que ter apenas algumas atenções em pontos específicos. E eu vou começar o primeiro pela análise do fio natural. A análise do fio natural, ela é de extrema importância, pois quando você analisa o cílio da cliente, o cílio natural, você vai identificar perfeitamente qual o tipo daquele fio, se ele é reto, se ele é para baixo ou se ele é curvado. E se você identificar isso, você vai conseguir identificar que tipo de curvatura utilizar. Por exemplo, em fio reto, você pode usar ali a curvatura CC, a D, você pode usar a curvatura M, né? Em fios para baixo, você vai usar curvaturas que vão levantar, que tem a projeção de curvaturas mais fechadas, ok? Então, em cílios curvado, totalmente curvado, você vai utilizar a curvatura menos acentuada. Porque naquele fio que já é curvado, você utilizar uma curvatura acentuada, ele vai abrir mais, né, aquele olhar da sua cliente. Lá no e-book, você vai ver que eu dou as dicas, né, em fios retos, fios para baixo e fios para cima. Que isso possa abrir a sua mente para você adaptar, né, os efeitos, tendências para o formato de olhos e cílios da sua cliente. Por exemplo, é um exemplo muito importante que eu dou para as minhas clientes. Nos 3 últimos fios do final do canto externo da sua cliente, você vai observar se ele encosta nos cílios inferior. Neste caso, se ele encostar aqui, você ou opta em não colocar, né? No caso de curvaturas especiais, você deixa aqueles 3, 2 que encostam e não colocar. E sempre trabalhar com numeração pequena. Caso você queira realmente colocar nos 2 últimos, deixar só um fiozinho sem, que você possa sempre finalizar os cantos internos com numerações menores. Por exemplo, 8, 9. Muito se pensa que o efeito Fox, por exemplo, ou o efeito gatinho, é sempre colocar maior numeração no final. E não é. Antes de chegar no final, você vai ter que diminuir a numeração para que ele se encaixe perfeitamente e ele faça aquele levantamento, aquela parte de alongamento. Vamos para a próxima. O direcionamento é muito importante. Por exemplo, quando você quer direcionar o fio a 180 graus para ele fazer o efeito delineado, por exemplo, ele é de 180 a 185 graus, porque ele fica mais pro canto aqui, pro canto externo, puxando aqui para nossa orelha. Então, quando você quer fazer um efeito delineado, você vai deitar o fio, você vai tombar ele completamente a 180, 185 graus, 190, completamente. Quando você quer fazer uma projeção de levantamento, tipo lifting, que é o Fox, ele vem a 180, puxando aqui pro final da sua sobrancelha. Você não pode deitar ele, você tem que esperar os 3 segundos, porque se você deita ele em 3 segundos, ele tomba. E aí ele não vai ficar aquele efeito de levantamento, de lift, né? Nem sempre, como eu expliquei, a numeração final vai aqui no canto externo, né? Bem no finalzinho. Ela vem um pouquinho antes, no quadrante antes aqui, do finalzinho do arqueamento da sobrancelha. Em muitos mapeamentos vocês vão verificar isso. Nem todos eu finalizo com tamanho, né, grande. Eu sempre finalizo com tamanhos menores para ele se encaixar, para ele ficar aquela coisa, aquele toque mais delicado, tá? No meio, que é o direcionamento de 90 graus, é para ele abrir o olhar, né? E no canto externo é para ele aproximar, deixar mais próximo do nariz aqui. Então ele vai fazer aquele set perfeito, aquele set maravilhoso. Então, muito cuidado a fazer as acoplagens, para não sair bagunçado, tá? A próxima, além do direcionamento, quando você for acoplar, por exemplo, em fios prontos, fios pré-mades que fala, você tem que fazer uma acoplagem ou por cima ou pela lateral. Por quê, Lai? Por ele não se encaixar. Ser uma curvatura perfeita, ela não se encaixa, ela vai ficar um vão assim entre o fio natural e o fio sintético da cliente. Entre o fio natural e o fio sintético. É, vocês precisam também observar as curvaturas especiais, por exemplo, variação de marca para marca. Por exemplo, Managaraco, o fio Y na curvatura L, ela é mais deitada, ela vem quase a 110 graus. Então, quando vocês forem fazer uma transição ali de curvaturas, por exemplo, ou você for trabalhar um olho que é descendente, olho descendente, que é um olho caído, que você precisa ali entender que curvatura você vai usar, por exemplo. Em olhos descendente, principalmente olhos descendente, e se o fio da cliente for para baixo, você não vai conseguir utilizar uma curvatura L, por exemplo. Você vai usar uma curvatura M ou uma curvatura N, uma curvatura de projeção de levantamento, para fazer o disfarce daquele olho descendente, tá? Para você observar essas curvaturas, para saber qual que é a mais deitada, qual que é a mais em pé, coloquem as caixinhas lado a lado, lado a lado, e aí vocês vão conseguir identificar ali a projeção de cada curvatura, tá? As transições de curvatura. A transição de curvatura, você precisa tomar muito cuidado para não dar degrau. Por exemplo, a curvatura C, ela faz transição com todas as outras curvaturas. Sempre no canto interno, procure utilizar a curvatura C. Caso você queira fazer com a curvatura ML, enfim, pode fazer. Porém, se você trabalhar a curvatura C, por ela ser quase uma curvatura muito natural, parecida com nossos cílios naturais, o efeito vai ficar ainda mais natural, vai ficar muito bonito, tá? Então, vocês precisam olhar lá naquela tabelinha de curvatura, sempre tenham essas curvaturas coringa, como C, CC, para fazer a transição. A curvatura dela não se encaixa com as curvaturas especiais, tá?
Passando mais para frente, vamos falar sobre camadas, por exemplo. Nem todos os meus cílios eu faço aquele top line perfeito. Eu faço top line simples, por exemplo. Eu diminuo só a última numeração, que é a última camada, que é a terceira. Por exemplo, eu estou trabalhando ali com numeração 10. Em vez de eu colocar na segunda 9 e 8, não, eu coloco 10 e 10 e diminuo para 8. Tá? Ou eu coloco 10, aí eu venho diminuindo 8 e 8. Então, são tipo de transições que vocês podem fazer para deixar ele mais acentuado, mais natural. Então, esse tipo de coisa você pode fazer. Não existe a forma certa e a forma errada. Existe uma maneira que você pode abrir a sua mente, criar algo assim que possa ficar ali um desenho muito bonito, claro, de acordo com o olho, de acordo com o perfil da sua cliente. Tá bom? Existe ali, a gente sabe, né, o top line normal e existe o top line que você simples, que seria esse. Lembrando que as nossas camadas, elas não são retas, elas são sempre na diagonal, tá? Um fato importante que vocês precisam aprender sobre o acabamento, tanto no canto interno quanto no canto externo, tá? Sempre precisa ter esses acabamentos para que os cílios fiquem bonitos. Sempre todos acoplados na mesma altura, com o direcionamento perfeito. Quanto mais você treinar isso, quanto mais você colocar em prática, mais você vai entregar resultados bonitos, tá? E não é algo tão difícil de se fazer. Por exemplo, a gente tem lá no mapeamentos tradicionais uma tabelinha onde você consegue identificar os olhos juntos, os olhos próximos, separado, olhos grandes, olhos pequenos. Com base naquele mapeamento tradicional que você vai identificar o olho da sua cliente, você consegue trabalhar as curvaturas especiais. Por exemplo, algumas clientes minhas que têm os olhos afastados, eu faço uma projeção criada em cima do mapeamento de esquilo, né? Para que ela fique com aquele olhar de efeito Fox, porém, o mapeamento no efeito esquilo. Aquilo traz também um resultado, assim, surpreendente. Vocês precisam abrir a cabeça. Por exemplo, olhos afastados eu consigo fazer também o mapeamento de boneca, utilizando o mapeamento de boneca. Lá, dá para fazer o efeito Fox? Dá sim. Dá para fazer diminuindo os quadrantes. É você começar a trabalhar nisso, começar a testar. Tudo é teste, tudo é prática, não tem segredo, tá? Aquela colinha do mapeamento tradicional pode te abrir muito a mente quando você olhar para ele, tá? Um ponto chave que você precisa aprender de uma vez por toda é que o mapeamento, para qualquer tipo de para qualquer tipo de mapeamento, você vai marcar o início e o final da íris, e às vezes, se precisar, o meio da íris, dependendo do mapeamento que você for fazer. Por exemplo, o efeito sirena, ele começa do centro da íris. E como ele vai começar do centro da íris? Você vai fazer um degradê, para que ele não tenha aquela sensação de que esteja faltando cílios, né? Você vai fazer um degradê diminuindo não só os tamanhos, mas também a quantidade de fios. Por exemplo, 3D. Se você está fazendo ali um 4D, você vem para 3D, né? Quase um 2D. Enfim, essa é uma maneira de você fazer um efeito mais natural, tá? Passando mais lá para frente, vocês viram que tem diversos tipos de mapeamento, onde vocês podem pegar como base aquele tipo de mapeamento, mas vocês precisam identificar o olhar da sua cliente para você adaptar. Entenderam? Eu amo sempre trabalhar com numerações menores. Então, eu acho que entrega um resultado ainda mais bonito, mais delicado, mais realista, tá? Algo importante que vocês precisam aprender das novas tendências. As novas tendências, ela vai adquirir habilidades que você consiga entregar um direcionamento, uma acoplagem perfeita, tá? Por exemplo, no efeito anime, vocês viram lá que tem como se fosse um cone. Por que esse cone lá? Em pontos específicos, por exemplo, vocês vão fazer assim. Aqui vai estar as numerações, por exemplo, 13 e 13, né, igual eu coloquei, e 14 em cima para ele se juntar. Por quê? Aqui ele vai fazer aquele topo, exatamente como que é um cone. Então vocês precisam fazer a marcação, claro, com o olho aberto, a marcação depois fechada, aonde vocês vão fazer cada cone, né? Então, na segunda camada, na primeira camada você pode colocar ali uma numeração, na segunda você vai diminuir, e na terceira, para fazer aquele topo, ela tem que ser maior para se destacar. Esses são dos efeitos animes, tá? Por exemplo, agora tá saindo o efeito anime com Tecnoplume. Fica a seu critério, né? Você tem uma criatividade aí imensa para você colocar para fora. Você pode utilizar tanto desde o clássico fio a frio, mesclar com ele, quanto os fios tecnológicos. Um ponto principal é que se você preencher a primeira camada com fios tecnológicos, não preenche a segunda. E os spikes, os tecnoplumes, os plumes, sempre na terceira camada, tá? Sempre vai olhando, vai direcionando. Existem vários efeitos que dá para ser criado, tá? E isso vai ser um destaque muito grande no ano de 2025. É, o efeito laminado, que é uma das tendências que vem e aí chegando e vem dominando tudo. Esse efeito laminado, ele existe um mapeamento padrão, que foi o mapeamento que eu coloquei lá para vocês. Vocês têm que trabalhar com curvatura C ou CC. Por exemplo, uma curvatura B também, que é o mais natural, fica lindo, porém a gente sabemos que a curvatura B é um pouco difícil de ser encontrada aqui no Brasil. Mas utilizem que vocês têm aí a seu favor. Qual que é o diferencial do efeito laminado? O efeito laminado, ele é feito camada invertida, né? Sabemos que a camada ela começa com a numeração maior embaixo e vai diminuindo nas duas últimas. O efeito laminado é o contrário. Na terceira camada vai a maior numeração e nas duas últimas camadas você vai diminuir 2 milímetros, ou seja, duas numerações, tá? Para ele ficar um sobressaindo do outro. O ponto chave também ali é a questão da acoplagem e do direcionamento, porque um tem que se sobressair no outro. Eles têm que ficar mais ou menos assim. Aqui, por exemplo, é o número 10 e aqui é o número 12, que é duas numerações acima. Então você precisa deixar com que ele venha bem retinho, com direcionamento de 90 graus. Outro ponto específico também é que, para fazer esse efeito, um sobressaindo em cima do outro, bem certinho, a cliente precisa ter todas as camadas, as 3 camadas certinha, tá? Essas 3 camadas precisam estar. Ah, mas a minha cliente veio faltando camada. Se você fez aqui e na próxima
a cliente tá faltando, você vai mesclar ali com um fen de 2D. Só abrir um, um fenzinho de 2D, não muito, para poder ele fazer um fechamento ali, não ficar com abertura, não dar aquela sensação de que tá faltando fio. As espessuras, 0,5 para mais natural e 0,7 para um olhar mais dramático. Aí fica a teu critério. Tá? Essas são as espessuras indicadas para você fazer. Não recomendamos fazer tipo 0,15, 0,20, porque vai ficar muito grosseiro. Então, 0,10 até vai, mas dependendo do peso, dependendo da marca, tá? Use sempre 0,7 para mais dramático, 0,5 para mais natural, tá? E as novidades que são os fios marrons. Se você ainda não trabalha com fio marrom, você precisa começar a trabalhar, porque muitas clientes estão começando a migrar, principalmente as clientes loiras, ruivas, que querem um olhar que faça uma harmonização ali, não só com o tom de cabelo, tom de sobrancelha, com a característica pessoal delas também. Então é muito bom você ter fios marrons e começar a trazer essas novidades para suas clientes. Se você não começar agora, outra vai começar no seu lugar. Então não